Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Antes de começar a exposição do texto, só a título mesmo de correção, aí no boletim de vocês, abaixo do título ou do tema do sermão, você encontra a referência a Romanos. Mas aí tem capítulo 13, né? Uma irmã observou isso antes de começar o culto. Se você está com sua caneta aí, né? Bota aí, capítulo 16, não 13, né? Está atrasada essa referência aí. Capítulo 16. Queridos, como bem sabemos e vemos aqui, nós estamos chegando ao final dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo à Igreja de Cristo em Roma. Desde o capítulo 12, como você bem sabe, Paulo vem tratando de questões práticas. Carta dividida em capítulos que falam sobre questões mais doutrinárias e teológicas, e a partir do capítulo 12 ele vem tratando sobre essas questões mais práticas e ensinando os irmãos romanos como devem se portar como cristãos nas mais diversas áreas e situações aqui. Veja, mesmo sem ter sido o fundador da igreja em Roma, Paulo tinha o compromisso, como apóstolo e pastor que era, de guiar aqueles irmãos a uma doutrina pura e a uma vida santa. Não era o fundador da igreja, mas se via na obrigação de, como pastor e apóstolo, guiar essas pessoas, esses irmãos em Cristo, tanto a uma doutrina mais pura, quanto, consequentemente, a uma vida mais santa. Esse último capítulo 16 aqui traz um tom de despedida, obviamente, né, pastor? É verdade, capítulo 16 é o último capítulo, mas a gente percebe isso também pela maneira como o capítulo foi construído ou escrito. Primeiro você tem nos dois primeiros versículos Paulo pedindo aos irmãos de Roma que recebam bem a querida Febe, que era certamente a portadora da carta. Paulo pediu para que ela entregasse essa carta, ou levasse essa carta aos irmãos romanos. Então, Paulo pede para que eles recebam essa irmã da maneira correta. Nós meditamos nisso aqui algumas semanas atrás. Segundo, ele envia saudações para quase 30 irmãos que ele conhecia entre os romanos. E que nós vimos na semana passada, que Paulo chega a citar o nome deles, bota ali nominalmente cada um deles, e muitas vezes o destaque de cada uma dessas pessoas, como meditamos no último domingo. Mas veja, antes de passar aqui para os cumprimentos, porque ele vai mandar cumprimentos aqui, daqueles que estavam com ele na hora que ele estava escrevendo a carta. Paulo não estava sozinho quando escreveu a carta, algumas pessoas estavam com ele, e ele vai mandar saudações à igreja dessas pessoas que estavam com ele, mas antes disso, ele vai fazer uma última recomendação àquela igreja, e é nessa última recomendação que nós vamos meditar nessa noite, nessa que será a nossa 54ª devocional na carta de Paulo aos Romanos. O tema é esse que está aí no seu boletim, uma última instrução, o perigo do falso ensino. Poxa, olha que coisa, a última instrução de Paulo, sua última grande preocupação, diz respeito à falsa doutrina ou ao falso ensino. Nós vamos fazer novamente a leitura do texto em questão, eu me refiro aos versos 17 a 20, e na sequência faremos mais uma oração. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, diz assim, a partir do verso 17. Queridos, eu suplico a vocês de joelhos, que vocês notem, que vocês percebam, que sejam sensíveis, aqueles que estão no meio de vocês provocando divisões e escândalos, por estarem em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Eu peço a vocês, se afastem destas pessoas. Por quê, Paulo? Verso 18. Porque essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, estão servindo a si mesmo. Enganam os homens com palavras suaves, com bajulações. Eles enganam os crentes ou o coração dos crentes mais descuidados. Verso 19. A obediência da igreja em Roma é conhecida por todos.
Vocês são conhecidos como crentes obedientes e por essa razão eu me alegro muito a vosso respeito. Mas eu quero que vocês sejam sábios para o que é certo e simples para o que não é certo. E o Deus de paz, em breve, vai esmagar debaixo dos pés de vocês a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Pedir a Deus que nos abençoe na compreensão desse texto e na sujeição àquilo que aprendemos dele. Senhor, nós queremos te agradecer por ter em mãos a tua palavra santa. E nessa hora, depois de colocar diante de ti todas as nossas expressões poetizadas do que pensamos a teu respeito e almejamos de nossa relação contigo, nós te rogamos em nome de Jesus que o Senhor nos ensine por meio da tua palavra essa noite. Seja conosco, ó Deus, nos orienta, nós pedimos, gratos em nome de Jesus. Amém. Veja, depois que Paulo discorreu aqui nos primeiros capítulos sobre a verdade do Evangelho, nós aprendemos aqui desde o capítulo 1 até o capítulo 11, de uma maneira muito precisa, Paulo discorrendo sobre as profundas verdades doutrinárias do Evangelho. Depois de fazer tudo isso, Paulo expressa uma última preocupação na carta. Do capítulo 1 até o capítulo 11, ele descreveu de uma forma única toda a doutrina. E aí, no final da carta, quando ele vai expressar sua última preocupação, ela é certamente a maior de todas as suas preocupações: o falso ensino. Que coisa! É de se esperar, talvez, que Paulo fosse falar das perseguições ou coisa do tipo. Mas perceba, o falso ensino é pior para a igreja do que as próprias perseguições. E a gente vai entender isso aqui. Por que o falso ensino é combatido? Porque esse falso ensino é capaz de desviar completamente aqueles irmãos, tanto da doutrina pura, quanto da vida santa. Então, é lógico até isso. Então veja, do capítulo 1 até o capítulo 11, doutrina pura. Para brincar aqui, eu diria assim, na veia daqueles crentes. Doutrina pura, para eles entenderem exatamente o que Deus havia feito por eles. De que forma poderiam compreender a fé, a maneira como Deus soberanamente os salvou. Aí do capítulo 12 até o capítulo 16, prática, ética cristã, como colocar em prática, como resposta a isso tudo, a maneira como Deus quer que vivamos. Mas agora, por causa do falso ensino, tanto uma coisa quanto outra podem ser destruídos. Que coisa pesada, irmãos. Então, na intenção de advertir aqueles irmãos, Paulo vai fazer algumas observações a respeito do falso ensino. E aqui eu começo a pedir que você tome nota no seu boletim. Primeira observação feita pelo apóstolo Paulo é que o falso ensino deve ser notado e combatido. O falso ensino deve ser notado e combatido. Esperar todos escreverem, para que a gente possa ler junto o verso que embasa a afirmação. Verso 17, diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Antes de tudo, perceba a seriedade do assunto na forma como Paulo começa se expressando. Como é que ele começa dizendo o verso aí? Rogo-vos, irmãos. É como quem suplica de joelhos, para que você entenda a importância e a seriedade desse assunto, que é o falso ensino ou a falsa doutrina. Isso aqui é muito interessante, queridos, porque não raramente nós escutamos comentários do tipo assim, entre os cristãos: ah, pastor, o que importa é que alguém esteja falando de Jesus. O que importa é que ali se fala a respeito de Jesus Cristo. Não é verdade, irmãos. Não é verdade. O que está se falando é o que de fato importa. O que está se falando. Tanto é verdade isso que Paulo apela para duas coisas aqui no texto. Pode observar. A primeira delas, a capacidade ou a necessidade de que aqueles irmãos
pudessem perceber quem eram os falsos mestres. Olha o que ele diz aí: rogo-vos, irmãos, que noteis bem. Vocês precisam notar, vocês precisam perceber, vocês precisam ser mais espertos assim, ao ponto de dizer assim: opa, isso aqui é uma heresia. Olha, escuta, o que ele está dizendo aqui não tem base bíblica. Vocês precisam ficar mais espertos quanto a isso. Vocês precisam notar quem são os falsos mestres e o que eles estão ensinando de errado. Porque percebam, Paulo inclusive dá uma dica: o que é que eles fazem na igreja, o que é que eles promovem na igreja. Olha o resto do texto: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam duas coisas: divisões na igreja e escândalos na igreja. São citados separadamente, mas estão unidas essas duas coisas. Paulo diz: vocês precisam perceber quem são aqueles que na igreja do Senhor provocam divisões e escândalos. Como é que eles fazem isso, irmãos? Ele diz no texto: por meio do falso ensino ou da falsa doutrina. Olha o finalzinho do verso: em desacordo com a doutrina que aprendestes. Eles provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Queridos, o falso ensino automaticamente leva o crente a viver uma vida errada, uma vida distorcida das Escrituras Sagradas, uma vida fora da Bíblia, né? Traz um comportamento antibíblico, causando escândalos na igreja, porque as pessoas começam a escandalizar-se diante disso e, consequentemente, divisões. Onde é que vocês estão aprendendo isso, meus irmãos? Foi o falso mestre, foi o pastor fulano de tal, foi o apóstolo cicrano de tal, não é? Foi o professor cicrano de tal que ensinou isso, e eu comecei a viver isso, e os outros que não vivem isso começam a se dividir a partir daqui. A igreja vive cismas por causa de escândalos provocados pelo falso ensino. Entende agora a preocupação de Paulo? Depois de ter ensinado tudo o que ensinou do capítulo 1 até o capítulo 11. E eu confesso, abrindo parênteses, confesso aos irmãos, isso acontece invariavelmente com toda vez que a gente termina uma série, né? Mas vai chegando no final de Romanos e dá uma vontade de começar de novo. Porque o que a gente viu aqui do capítulo 1 ao 11 foi espetacular. Espetacular. Depois de tudo isso ser jogado na lata do lixo por causa de um falso ensino, de um falso mestre. Essa é a preocupação de Paulo. Vocês precisam perceber quem são esses homens, vocês precisam notar quem são essas pessoas que provocam divisões e escândalos na igreja por causa da doutrina que é completamente oposta a tudo aquilo que vocês têm ouvido e aprendido. É o que Paulo está dizendo assim, está dizendo aqui. Veja, se a primeira coisa a ser feita é perceber essas pessoas, esses falsos mestres, a segunda coisa a ser feita é se afastar deles. Não é isso que ele diz no final do verso ou não? Preste atenção no que ele diz aí no finalzinho. Afastai-vos deles. Tivesse Paulo vivendo em nosso tempo, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele diria assim: desliga essa TV, cale esses hereges em sua casa, pare de acessar esse site, pare de entrar nessas páginas da internet com esses pregadores heréticos, que você escuta e não consegue muitas vezes perceber onde está o veneno. Cale esses homens no seu coração, cale esses homens em seu coração, afastem-se deles. Parece radical, não é, irmãos, isso? Parece uma palavra dura, parece uma atitude severa aqui, mas há uma razão para ela. Há uma razão para Paulo, não eu, Paulo. Eu digo aqui não eu, porque muitas vezes eu assumo esse papel e a igreja diz assim: pastor, isso é muito radical. Que bom, é Paulo que está falando aqui, inspirado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. É Deus dizendo ao seu povo: afastem-se deles. Afastem-se deles. E a razão está exatamente na segunda observação que o apóstolo Paulo faz aqui nesse texto. Tome nota, por favor. O falso ensino revela um falso coração. O falso ensino revela um falso coração. Está no versículo 18. Diz assim:
Porque esses tais, verso 18, não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Olha o que Paulo começa dizendo: por isso é que Deus diz, olha, afastem-se deles, eles não são servos de Cristo. Mas pastor, eles disseram exatamente o contrário, que são servos do Senhor. Mas como é que você acha que eles iriam enganá-lo se não dissesse essas coisas? Mas aqui ele dizendo, olha, eles não são servos de Cristo, eles servem a si mesmo. Olha o que diz o início do verso 18: esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Queridos, essa é uma característica muito forte do falso mestre. O falso mestre, o interesse por trás do ensino, a gente precisa entender o que é o interesse dele por trás do ensino. Nunca é a edificação daqueles que estão sendo ensinados. Nunca. Ele não tem nenhum interesse nessas coisas. O interesse dele está em receber sempre aplausos, que seja, honra, likes, lucro. É sempre coisa desse tipo. Esse é o interesse dele. Ele não tem nenhum interesse em edificar a igreja. Nunca foi assim. Não há isso no coração desses homens. E veja, como ele não está nem aí para a igreja, então causar divisões, como a gente viu no verso anterior, e provocar escândalos, não traz absolutamente nenhuma diferença em sua consciência. Não lhe pesa a consciência fazer isso. Mas veja o que você fez, a igreja se dividiu. Muitos irmãos perderam a fé, naufragaram por causa dos seus ensinos. Ele não está nem aí para isso. Completamente insensível à igreja. Ele só pensa em si mesmo. O que eu ganhei com isso? O que eu logrei com isso? O que eu lucrei com isso? É sempre esse o seu interesse. Agora a pergunta que a gente faz é: como é que esses homens, e mulheres também, obviamente, como é que essas pessoas conseguem invadir a igreja, enganar a igreja com tanta facilidade, ou com tanta eficácia? Como é que isso acontece? O texto nos diz. Olhe para o texto. Ele diz, no versículo 18: esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao próprio ventre. Aí ele completa: e com suaves palavras e lisonjas. Palavras bonitas, palavras suaves, palavras agradáveis. Em outras palavras, eles sabem falar, eles sabem se comunicar bem, eles encantam pelo discurso. É encantador vê-los. Eu lembro que no seminário, há poucos dias, a gente falando sobre algumas coisas parecidas na internet, e alguém perguntando: pastor, o senhor conhece? Eu não sou muito ligado na internet, os irmãos sabem, mas o senhor conhece o pastor fulano de tal, da internet e tal e tudo mais, assim? E eles me deram 2 nomes, e curiosamente eu escrevi e vim em casa, fui dar uma assistida lá nesses homens falando, né, no YouTube lá. E eu vi um deles maravilhoso, não vou fazê-lo aqui de público, dizer nomes, porque é muito bom, teologia muito acurada, um discurso muito, muito interessante, muito centrado. Mas o outro... E aí, quando eu cheguei no seminário na outra terça-feira, que fui explicar, irmãos, ó, aquele lá assim, espetacular, não é? Muito bom mesmo. Mas esse outro, aí eu saí dizendo mais ou menos o discurso, onde você conseguia encontrar as arestas da heresia no discurso dele. E aí os irmãos: meu Deus, pastor, eu não tinha percebido isso de jeito nenhum. Agora, a grande diferença é que aquele que sustentava um discurso centrado não tinha uma oratória muito boa, falava muito rápido e às vezes você perdia muita coisa do que ele dizia ali. O outro não, uma fala mansa, bonita, boa para dormir, mas antes provocasse isso, né? Antes provocasse sono do que o engodo do coração dos irmãos. O fato é que, como o texto diz, olha como ele encerra o versículo 18, dizendo que eles enganam o coração dos incautos. Incautos aí são os crentes mais descuidados. E não são descuidados por serem imaturos, não, gente. Às vezes, não só a ignorância traz o descuido ao coração, mas até mesmo a arrogância causa isso. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para ouvir determinados discursos e achamos que estamos. E caímos nesse tipo de engodo. Palavras bonitas, suaves, que enganam aqueles que muitas vezes se deixam levar
pelo que é estético, pelo que é aparente, pelo que é precoce. Não percebem que há um falso coração por trás dessas palavras. Há veneno no discurso. Há veneno no discurso. Como eu disse hoje pela manhã na EBD, alguém pode colocar um prato muito bonito, com tudo aquilo que faz bem, não somente ao corpo, mas aos olhos. Dá para você imaginar aquela comida que você prefere? Eu estou imaginando a minha agora. Aquela que lhe encanta, que você sempre pensa nela quando está com fome, mas aí você descobre que naquele prato belíssimo, alguém colocou um veneno espalhado ali. É mais ou menos isso que eles fazem. Há uma apresentação estética muito atraente. Há uma aparência de piedade. Às vezes literal, viu? Às vezes uma aparência física de piedade. Alguns se parecem profetas. Se é que você está me entendendo. Mas por trás há veneno em seus discursos, irmãos. Há veneno em seus discursos. Palavras de lisonja, suaves, e que enganam os incautos. Aí vem a próxima pergunta: como combater isso? Não só como igreja, mas como indivíduo cristão, como combater isso? E aí entramos na terceira observação feita pelo apóstolo Paulo, aqui nesse texto. Tome nota, por favor. O falso ensino é combatido com sabedoria. O falso ensino é combatido com sabedoria. Vamos ao texto aqui em base que eu estou afirmando, verso 19, ele diz assim: pois a vossa obediência é conhecida de todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, e simples para o mal. Olha que bonito. Paulo começa primeiro fazendo um elogio sincero à igreja romana. Você notou? Veja novamente. A vossa obediência é conhecida por todos. O que é que ele está dizendo? Irmãos romanos, vocês são ótimos. As outras igrejas lembram e sabem muito bem o quanto vocês são obedientes. Vocês são famosos por serem uma igreja, que coisa boa, né? Por serem uma igreja dedicada, obediente. Espero muito que a nossa igreja também seja conhecida dessa forma, né? Uma igreja conhecida pela obediência. Paulo chega a dizer, olha, a minha alegria não podia ser diferente, é a alegria de toda a liderança, de todo pastor sincero. A minha alegria está exatamente nisso. Olha como ele finaliza essa parte B aí do verso 19. Por isso, ou seja, por causa da vossa obediência, eu me alegro a vosso respeito. Essa introdução é muito boa para esse texto. Por quê? Porque você pode muito bem observar isso e dizer assim, eles estão preparados para tudo, então. Já é uma igreja madura, não é? Já é uma igreja tão boa e tão obediente que é famosa diante das outras igrejas. Paulo chega a dizer, olha, a minha alegria é exatamente essa, poder passar por aí e escutar as pessoas dizendo, rapaz, como aqueles irmãos romanos são obedientes, são maduros, são sabidos. Queridos, não há bons que não precisam de advertência. Não existem bons que não precisam de orientação. E isso é interessante dizer, porque alguns pensam assim, eu já sei tudo, eu já sei tudo, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de mais nada. Veja, Paulo acabou de dizer, vocês são ótimos, mas precisam observar o que eu vou dizer agora, e aí ele completa no finalzinho do verso 19, eu quero que vocês sejam sábios, eu quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Eita, que coisa! Sábios, vocês precisam de sabedoria, uma sabedoria que passa pela instrução bíblica, mas que vai além dela. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque nem todo aquele que tem bom conhecimento bíblico tem necessariamente essa sabedoria e essa maturidade. Ainda que todo aquele que busca essa sabedoria e maturidade precise necessariamente de conhecimento bíblico. Mas existem muitos com muito conhecimento bíblico, olha que coisa paradoxal, contraditória, mas sem sabedoria, sem maturidade. Que coisa, irmãos. É por isso que essa sabedoria de Paulo, ela tanto é espiritual, ou seja, ela tanto afeta a questão espiritual, quanto afeta a questão mental. E essa sabedoria é fruto de um relacionamento não fabricado com Deus, não encenado, não frio, não dominical. Um relacionamento que não é dominical, que não se resume às vindas à igreja no domingo. Essa sabedoria é construída na relação com o Senhor não fabricada.
ela é aprendida dia a dia nas conversas com o Senhor. Nas conversas com o Senhor. Uma sabedoria que resulta em uma vida tão bem intencionada que se torna esse alguém que Paulo diz aí, que é sábio para o bem. Sábio para o bem. Ao mesmo tempo que não se empolga com o que é mal, ou não se identifica com o que parece ser mal. Ou seja, esse alguém se torna simples para o mal. Sábio para o bem, simples para o mal. Uma sabedoria que, como eu disse, vai além do conhecimento bíblico e diz respeito a um relacionamento mais íntimo e mais próximo com o Deus que é sábio e que concede sabedoria àqueles que lhe buscam. Essa mesma sabedoria que Tiago na sua carta vai dizer: peça a Deus, suplique a Deus, dá um tempo em estar pedindo essas questões materiais ao Senhor e pede o quê? Sabedoria. Sabedoria. Isso é a última coisa que Paulo está colocando para eles na prática, irmãos. Peçam sabedoria a Deus. Somente assim vocês não cairão no engodo e serão aí e desprezarão a boa doutrina e a vida santa, só com sabedoria. Essa sabedoria que vem da relação mais constante, mais perene com o Senhor, nos torna, como ele diz aí, mais espertos para tudo aquilo que é certo, ao mesmo tempo que aparentemente tolos para aquilo que é errado. Talvez a melhor palavra aqui seja desinteressado. Essa sabedoria vai provocando isso, uma maturidade para aquilo que é correto, uma percepção aguçada para aquilo que a gente sabe que agrada a Deus, ao mesmo tempo que nos torna assim desinteressados para as coisas que são maliciosas, ao ponto de sermos vistos como tolos por isso. É muito parecido com o que Paulo disse, só escute, na carta que ele escreve aos Coríntios. Eu poderia citar um monte de texto aqui, porque Paulo disse isso em outros momentos, mas em 1 Coríntios 14, 20, Paulo diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento. Entendimento e sabedoria, que seria o mesmo contexto. Aí ele completa: sejam meninos na malícia, percam o interesse no pecado, tolos em relação ao pecado, mas adultos no entendimento, adultos na sabedoria. Amém? Queridos, a gente precisa dessa sabedoria. Pedir a Deus que nos dê esse dom da sabedoria, confiantes de que um dia esse falso ensino que atrapalha tanto a nossa vida e a vida da igreja, esse falso ensino um dia vai acabar. E como Paulo vai dizer aí no quarto ponto, acabar completamente. Tome nota, a última observação feita por Paulo: o falso ensino será eliminado completamente. O falso ensino será eliminado completamente. Louvado seja Deus que ele encerra assim a parte prática, né? Veja só, versículo 20, que embasa a nossa afirmação, ele diz o seguinte: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. A promessa feita aqui é que Deus trará paz em breve à sua igreja. Quando Paulo afirma aqui, olha que termo forte: esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Essa afirmação aqui, ela é muito interessante, porque ela faz nos perceber duas coisas. A primeira delas faz você compreender quem está por trás de todo falso ensino e de todo falso mestre. Quem está por trás de todos aqueles que provocam divisões e escândalos na igreja, muitas vezes com palavras bonitas, suaves e agradáveis, enganando os irmãos mais descuidados. Quem é que está por trás disso? Olha, ele aí, Satanás, o pai da mentira. Não podia ser diferente. Não é uma coisa tão furtiva, tão solta, tão ocasional, tão banal. Não é uma coisa simplesmente da natureza humana. Há digital de Satanás nesses engodos. Há a mão de Satanás na vida dessas pessoas. Eles não são servos de Cristo, como ele disse aí no verso inicial, né? No versículo 17, é isso? Versículo 18, aliás. Eles não são servos de Cristo, servem a si mesmo, mas estão servindo em última instância a quem? Ao próprio diabo. São servos do diabo. É o que ele está dizendo aqui. A segunda coisa que a gente percebe olhando para essa afirmação, de que ele vai esmagar debaixo dos vossos pés a Satanás,
é que esse falso ensino e esses falsos mestres que estarão perturbando a igreja de Cristo até esse momento, ou seja, a igreja de Cristo vai perder a paz até o momento em que Deus esmagar a cabeça, ele não colocou cabeça aí não, né? Esmagar Satanás. Até o momento em que Deus esmagar a Satanás. A gente fica tentado a dizer a cabeça, porque a gente lembra do texto de Gênesis, né? E tem tudo a ver mesmo. Tem tudo a ver com o texto de Gênesis. Porque essa aqui é uma referência direta à vinda de quem? A vinda de Cristo Jesus. Cristo que esmagou, e eu posso dizer isso, a cabeça de Satanás na cruz do Calvário. Ele esmagou a cabeça do diabo na cruz do Calvário, mas ele vai concretizar a sua vitória no momento do seu regresso visível. Quando ele regressar visivelmente diante dos homens, isso vai ser definido de uma vez por todas. Mas perceba, somente aí a igreja gozará de paz, no que se refere aos falsos mestres e ao falso ensino. Então, até quando a igreja vai ter que lidar com esse problema? Até a volta? Até a volta de Cristo. Que pena. Que pena. É um desafio, né? Por isso que Paulo começa dizendo: rogo-vos, irmãos, que vocês percebam isso, porque até lá há um risco muito grande de, independente de quem seja você, ser tentado a perder a compreensão da verdadeira doutrina por causa desses homens e suas heresias. Irmãos, Paulo não diria isso àquela igreja se não fosse uma coisa muito séria. A igreja aos Romanos, famosa por ser uma igreja obediente, e Paulo diz: irmãos, eu suplico a vocês, sejam mais sensíveis quanto a isso. Esses homens estarão dentro da igreja, ensinando heresias, dentro de suas casas, ensinando tolices. Percebam isso. Sejam mais vivos a respeito disso. Afastem-se deles. Eles não servem a Cristo, eles servem a si mesmos. Eles não buscam a edificação da igreja, eles buscam aplausos, honras, eles buscam likes, eles buscam lucro, só pensam em si. Eles vão dividir a igreja, vão arrebentar com ela. Sabe por quê? Aí Paulo se aprofunda. São instrumentos do diabo. Que coisa, irmãos. Essa é a última instrução prática de Paulo. E veja com o que ele está interessado em falar. Veja o que é que ele vê como importante aqui. Somente na chegada de Cristo a sua igreja vai gozar de paz para sempre. É engraçado porque ele inclui isso, ele inclui a igreja na vitória final. Você percebeu? Olha, e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Mas não era dos pés de Cristo? Mas é porque nós somos vitoriosos com ele. Quando ele voltar, todas essas heresias, todos os falsos mestres, tudo isso será destruído por ele. E só ali vamos gozar de paz. Queridos, até lá, para a gente encerrar, é buscar essa sabedoria que vem por meio da relação com quem? Com Deus. Eu não sei por que a gente cria tanto caminho para tentar encontrar essa sabedoria, quando a Bíblia diz que só existe um caminho para isso. É a sua aproximação do Cristo, que se revela por meio das Escrituras e que se aproxima por meio da oração. É essa aproximação que nos torna sábios. Sábios como Ele é, santos como Ele é. Vencemos os nossos pecados nos aproximando dEle, nos tornamos mais sábios nos aproximando dEle, sem que haja mais absolutamente nada a ser feito. E a gente volta para o mesmo tema predileto nos sermões. Espero que na prática e na vida da gente também. Vida devocional. A gente volta para o mesmo canto. Sempre e sempre e sempre. Até lá é buscar essa sabedoria que vem da relação com Deus, que nos ensina a notar e combater o falso ensino e o falso mestre, nos tornando mais adultos no entendimento e mais meninos na malícia, esperando pelo fim de todo esse mal com a vinda de Cristo e contando com a graça de Deus que nos basta e que é citada por Paulo no finalzinho do verso 20, quando ele diz: a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. É bonitinho a maneira como ele encerra, porque parece muito que é isso que ele quer dizer. Ele abre o verso 20 dizendo assim: olha, isso vai acabar um dia, quando Cristo voltar, ele vai esmagar Satanás junto com vocês. Mas até lá, conte com a graça de Deus, porque ela nos basta. A graça seja convosco.
Era assim que os irmãos romanos precisavam viver, é assim que nós precisamos viver. Essa foi a última instrução prática do apóstolo Paulo aos romanos. Eu esperava que você dissesse: feche seus olhos, vamos orar. Pedir a Deus que nos conceda essa sabedoria. Não tinha como ser diferente. A última instrução de Paulo é: volte para a vida devocional, busque sabedoria da parte de Deus, seja mais sensível às heresias, aos hereges. Eles vão buscar minar a sua fé, dividir a igreja, escandalizar a igreja, fazer com que você se afaste de tudo aquilo que é sã doutrina e que é prática santa. São instrumentos de Satanás, não servem a Cristo, só pensam em si mesmo. Supliquem sabedoria a Deus, esperem pela volta de Cristo, quando tudo isso vai acabar, mas até lá, conte com a graça do Senhor. Vamos orar. Deus querido, que caminhada bonita até aqui, Senhor. Aqui teu servo encerra essas orientações práticas para a igreja, e nós confessamos a Ti que mesmo depois de todos esses domingos meditando sobre tudo isso, nós temos uma impressão de que não fica tanta coisa como deveria. Nós rogamos, ó Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que tem a missão de nos fazer lembrar das palavras do Senhor. Nos faz lembrar dessas coisas, ó Deus. Nos faz lembrar de tudo isso, ó Espírito Santo. Faz com que essas palavras não sejam perdidas no esquecimento, ó Deus, mas que fiquem de fato em nossos corações e que sejam usadas para a nossa compreensão e vida. Querido Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, nos aproxima de Ti por meio da vida devocional. Nos faz entender que é na simplicidade da leitura da Tua palavra, da oração, da luta constante por manter esse relacionamento diário com o Senhor, que o Senhor não vai nos concedendo sabedoria, ó Deus. Nos faz entender isso definitivamente, Pai. Contamos com a Tua graça até a volta do Senhor Jesus Cristo, onde tudo aquilo que nos prejudica como cristãos será eliminado de uma vez por todas. Mas até lá, alimenta a nossa alma com o desejo de a cada dia nos aproximarmos mais do Senhor. Mais uma vez, Senhor, Te agradecemos pelo Teu cuidado revelado na pena do apóstolo Paulo, nas suas palavras inspiradas. Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus, enche o nosso coração dessas instruções para o louvor da Tua